Olá, queridos alunos, é um prazer rever vocês por aqui. Hoje, vocês sabem que toda vez que vocês me encontram aqui é porque vem aí, né, um super tema, super dica aí. Na dica de hoje, né, está aproximando aí o concurso do CBM-MG, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então eu trouxe aí questões, ok, comentadas sobre ecologia. Dois conteúdos que são, assim, as minhas apostas para esse concurso, gente, é ecologia e genética, ok? Para você que não acompanha o nosso canal Vale Concursos aqui, segue aí, nos sigam, ok? Todos os dias tem dicas quentíssimas de todos os conteúdos para todos os concursos abertos nas carreiras policiais. Então segue, ativa o sininho, ativa a notificação, ok? Porque nós sempre estamos aqui presentes. E aí tá aproximando Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, CBM-MG. A prova tá vindo aí, gente, é um concurso com salários de mais de R$ 4.000 para nível médio, que vocês não podem perder. Não deixem de se preparar com a gente, ok? Além das nossas dicas lá no site do Vale Concursos Brasil, ok? Procura lá nosso site, vai estar liberado para vocês um curso com todos os conteúdos detalhados, biologia, química, física, português, matemática e todos os demais são cobrados no edital. Não fica de fora, se prepara com a gente, ok? Vamos lá então na dica de hoje, ecologia. Todas as provas falando de CBM geral, gente, federal, ou seja, o Brasil inteiro cobra ecologia, então principalmente CBM-MG. Vamos lá então. Conceitos trabalhados em questões na dica de hoje. Questão 1. Os seres vivos necessitam de matéria-prima para o seu crescimento, reprodução, desenvolvimento e também de energia para a realização de seus processos vitais, que são supridas pelo alimento orgânico. Sobre o fluxo de energia, assinale a alternativa incorreta. Você chegou aqui, né? O que é fluxo de energia? Pelo amor de Deus, o que é o fluxo de energia? Matéria e energia. É a famosa cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela não representa somente uma sequência alimentar. Ela vai representar também o fluxo da matéria é o que forma o corpo do ser vivo, e a energia que esse ser vivo produz. Está indo para onde quando ele é alimentado? Ou quando ele, né, se torna alimento de outro ser vivo. Então, essa questão fala sobre isso. Fluxo de matéria e energia, ou seja, cadeia alimentar. Achar a questão incorreta, ok? Analisando, letra A. O fluxo de energia atinge todos os níveis tróficos de um ecossistema através das relações alimentares. Sim, o fluxo de energia, no caso, vai atingir todos os níveis, ou seja, todos os seres produtor, consumidor e decompositor, em todos os níveis, ok? Desde que um se alimente do outro, beleza? B. Parte da energia obtida através dos alimentos é utilizada para manter as funções vitais dos seres vivos. Sim, parte da energia obtida, ou seja, quando a gente se alimenta, a gente não obtém 100% da energia daquele ser vivo, né, que já foi um ser vivo um dia. Isso vale também. Então, parte da energia que nós obtemos na alimentação vai ser para manter o nosso corpo. Então, a gente gasta boa parte da energia que nós estamos recebendo na alimentação e produzindo no nosso corpo. Corretíssimo. C. O fluxo de energia entre os seres vivos se dá de maneira bidirecional, havendo reaproveitamento da energia liberada. Errado. Fluxo de energia é unidirecional, somente em uma única direção, e não é reaproveitado. Essa energia pode ser produzida, no caso, transformada em outra, ok? Mas não é reaproveitada, então ela não é bidirecional. É unidirecional, só vai do produtor, consumidor primário, secundário e assim por diante. E decompositores, então ela vai somente nessa direção, ok? Não é
bidirecional, ela é unidirecional. Alternativa incorreta, letra C, é o gabarito da nossa questão, ok? E D, para não restar dúvida, a energia dentro de uma cadeia alimentar tende a diminuir de um nível trófico para o outro. Corretíssimo, como falou na alternativa B, nós gastamos boa parte dessa energia. Então, nós gastamos, só vamos transferir na cadeia alimentar, no fluxo de energia, só vai transferir uma pequena parte para o outro nível. Corretíssima essa alternativa. Então, temos aí a alternativa C como questão, como alternativa incorreta e o gabarito dessa questão. Segunda questão. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa é uma questão que trouxe para nós conceitos, no caso de relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, cutia relacionando com cutia. Uma cutia enterra, a outra vai lá desenterra para pegar a semente e vai enterrando. Outro conceito também que pode ser trabalhado nesse tipo de questão é o conceito de reflorestamento. As cutias, elas são estudadas, né, no conceito de sucessão ecológica, ou seja, a colonização, o reflorestamento de áreas desmatadas. Por essa questão de enterrar a semente pode germinar, brotar e assim reflorestar esse ambiente, ok? Então é um conceito de sucessão ecológica. Porém, olha o que perguntou para nós. Essa ladroagem está associada à relação de... Ou seja, essa relação que tem de cutia para cutia. Uma cutia roubando o alimento de outra. Elas estão o quê? Competindo. Elas estão competindo por alimento. Então, é uma relação de competição, que é a nossa alternativa letra D, ok? Para analisar relações ecológicas, vamos falar um pouquinho de cada alternativa dessa daí. A, sinfilia. O que é a sinfilia? É quando um ser se aproveita de outra espécie, se aproveita do produto ou mesmo do corpo da outra espécie. Por exemplo, formigas e pulgões. As formigas, elas aprisionam os pulgões dentro do formigueiro. Para que isso? Porque as formigas se alimentam do néctar produzido pelos pulgões. Eles produzem uma substância e liberam, e as formigas se alimentam dessa substância. Então, quando você vê uma formiga aí na sua casa carregando alimento para dentro do formigueiro, não é para ela, é para os pulgões, e os pulgões vão alimentar ela. Eles se alimentam desse alimento que elas estão levando e produzem a substância que será alimento para as formigas. Isso é sinfilia. Formiga se aproveita de um produto do pulgão, ok? Predatismo é muito tranquilo. Presa, predador. O predador caça e se alimenta da presa, ok? Parasitismo é quando o indivíduo se aproveita dos recursos do hospedeiro, né? O parasita se aproveita dos recursos do hospedeiro e com isso causa prejuízo, ok? E competição é quando, né, competem, pode ser por parceiro sexual, competição reprodutiva, pode ser por local, no caso região, pode ser por alimento, que é o caso da nossa questão, em que as cutias se competem por alimento. E o comensalismo é quando uma espécie se alimenta de restos deixados por outras. Exemplo, o pássaro paliteiro e um jacaré, o crocodilo. O pássaro se alimenta de restos de comida que ficam entre os dentes do jacaré. Outro exemplo, o tubarão e a rêmona, que é o exemplo mais famoso de comensalismo. As rêmonas são aqueles peixes que vivem, né, coladas ali perto do tubarão e se alimentam de restos deixados, né? Quando o tubarão se alimenta,
sobra e as rêmonas não se alimentam, ok? Essas são algumas relações ecológicas, mas lembra que o nosso gabarito é a letra D. Tranquilo? Próxima questão. São José dos Ausentes foi classificado como um dos municípios com prioridade muito alta para a preservação da ocorrência de javalis, Sus scrofa, sob o aspecto ambiental, IBAMA 2019. Essa espécie consta na lista das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo, pois é capaz de causar diversos impactos negativos aos ambientes onde se encontra de forma não natural. São impactos ambientais negativos causados pelo javali, exceto, então essa é uma questão que trouxe sobre impacto ambiental causado por uma espécie exótica. Gente, espécie exótica é aquela que não é comum ao ambiente, ela foi trazida por N fatores, ok? Passou a viver. Então ela não tem predador natural, ela aumenta a sua população muito rápida, ela interfere na cadeia alimentar local da região e isso causa, sim, efeitos nocivos ao ambiente. Então, das alternativas citadas aí, qual não é um efeito nocivo para esse impacto ambiental? Ou seja, para o impacto ambiental de espécies exóticas, introdução de espécies exóticas. A destruição de habitats, sim. Uma espécie, principalmente o javali, né, que é um animal de médio porte, pode causar a destruição de habitats, porque ele vai interferir na cadeia alimentar. Interferindo na cadeia alimentar, ele vai mexer com os consumidores e também os produtores. Ou seja, toda a vegetação ali pode ser impactada e assim destruir habitats. B, a alteração na cobertura vegetal, exatamente pelo que eu acabei de falar. Então, sim, a alteração na cobertura vegetal. Os produtores da cadeia alimentar podem ser influenciados e prejudicados. C, cruzamentos com espécies de porco nativa. Biologicamente falando, você pensando fora aqui da biologia, você deve pensar, então isso aí é ruim, porque ele vai estar, invadindo ali, cruzando com outras espécies. Mas biologicamente falando, isso não é um fator negativo. Porque cruzamento entre espécies diferentes não gera indivíduos reprodutivamente ativos. Quando eu tenho um javali cruzando com um porco nativo, são espécies diferentes. Então, são híbridos, vai gerar um híbrido. O híbrido não é fértil. Então, isso vai parar ali, não causa um impacto tão severo, não causa um impacto negativo no ambiente. Então, a alternativa C não é um impacto negativo para introdução de espécies exóticas, ok? Letra C, a alternativa da nossa questão. D, competição com espécies de faunas nativas. Sim, eles vão competir por alimento, eles vão competir por reprodução, que nós acabamos de ver aí nessa outra questão, na outra alternativa. Eles vão competir por espaços, por habitat. Então, eles são altamente competitivos e o pior, eles tendem a ganhar essa competição. Porque eles têm vantagens, eles não são dali, eles não têm predadores naturais, então a população aumenta e causa aquele alvoroço no local. E é transmissão de doenças. Sim, é uma espécie que está vindo de outro ambiente, de outro ecossistema, que pode trazer doenças que não existiam naquele ecossistema. Então, aumenta a transmissão de doenças, ok? Essa é uma questão, assim, bem atual e bem contextualizada, que é ótima de cair num concurso. Então, atenção a esse tipo de questão. Próxima questão. Segundo o pensamento religioso do padre Cícero Romão Batista, 1844 a 1934, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do padre Cícero. Dentre esses preceitos, destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.
Comparando o pensamento do padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar ou a. Então, essa é uma questão que fala, né, sobre não plantar, ou seja, deixar a vegetação nativa ali, não retirar. Para quê? Não para que a água não arraste a terra, o solo, e não se perca a sua riqueza. Se retira a cobertura vegetal natural do solo, vem a chuva, vem o sol, a chuva arrasta a terra, arrasta os nutrientes, o que pode causar o desgaste do solo, a desestabilização do solo. Então, causa o quê? Erosão, ok? Então, esse conceito em que o padre, né, um dos princípios norteadores aí do padre Cícero é um problema gigantesco e que causa erosão. Erosão por quê? Tira a cobertura vegetal. A chuva vem, retira, né, leva solo, leva terra, leva os nutrientes da região, o que deixa o solo instável. Vem o sol, muda aí, né, dilata e muda a estrutura ali daquele solo, então o solo não suporta e cede, causando aquelas crateras, né, que é característica da erosão. Então, nós temos aí como gabarito da questão erosão, ok? Próxima questão. Analise as afirmativas abaixo. Comunidade é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado momento. Analisando, gente, o que é uma comunidade? Conjunto de indivíduos da mesma espécie? Não. Conjuntos de indivíduos da mesma espécie é uma população que vive dentro de uma determinada área, ok? Isso é população. Comunidade é conjunto de indivíduos de espécies diferentes, várias espécies vivendo em uma determinada área. Isso é comunidade. Então, frase 1, errada. Frase 2. População é um conjunto de comunidades em um determinado lugar e em um determinado espaço de tempo. População não é conjunto de comunidades, ok? Comunidade é um conjunto de populações. Então, temos aí 1 e 2, frase 1 e 2 incorreta, trazendo conceitos de população e comunidade errôneos. Lembrando, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em determinado local ao mesmo tempo. Comunidade, conjunto de populações, ou seja, conjunto de indivíduos de espécies diferentes vivendo em um determinado local. Tranquilo? Frase 3. Ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Sim, temos aí o conceito exato para o que é ecossistema. Ecossistema é a relação em um ambiente que nós temos entre seres vivos, que são os seres bióticos, e os seres não vivos, que são os seres abióticos. Essa relação gera um ecossistema, ok? Então, temos o conceito exato para ecossistema. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A única afirmativa correta que nós temos é a 3. Então, o gabarito, letra C. Ok? Questão bem simples, mas objetiva, mas também que precisamos ter muita atenção. Por quê? Esse tipo de conceito pode ser trazido dentro de outro contexto e que você precisa saber o que é população, o que é comunidade, o que é ecossistema para responder corretamente uma questão. Então, tem esses conceitos muito bem estabelecidos aí na mente de vocês. Próxima questão. O ciclo de carbono tem propriedades que envolvem processos biológicos químicos, teias tróficas e ciclos biogeoquímicos, e físicos, temperatura, salinidade e pH. No contexto do ciclo do carbono e teias tróficas, assinale a afirmativa incorreta. Então, é uma questão falando sobre ciclos biogeoquímicos. O ciclo do carbono, que é muito cobrado. Falando de ciclos biogeoquímicos, carbono e nitrogênio. São dois ciclos que são extremamente cobrados
dentro de questões de concurso. Ciclo do carbono, relacionado a processos biológicos, nós, seres vivos, animais, ok? Os animais, eles devolvem, é uma forma de devolução do carbono para a atmosfera através da respiração. Nós eliminamos carbono. Já os vegetais, os produtores da cadeia alimentar, eles retiram, fazem o sequestro do carbono, né, que é a retirada desse carbono da atmosfera e liberam O2 no lugar, ok? O carbono, reservatório natural, é o CO2 que está na atmosfera e é assimilado. Como que o gás carbônico é assimilado? Através dos produtores, fotossíntese. E como ele é devolvido para a atmosfera? Respiração, decomposição e combustão, ou queima de combustíveis fósseis. Resumidamente falando, esse é o ciclo do carbono, ok? Pediu para a gente achar a afirmação incorreta sobre ciclo do carbono. Então, vamos analisar. Alternativa A. A alça microbiana, muitas vezes composta de muitos níveis tróficos, pode contribuir para a entrada do dióxido de carbono no ambiente marinho. Alça microbiana, os micróbios não são seres produtores, ok? E essa alternativa, eles são, no caso, a alça microbiana, além de serem seres consumidores, né, como os micróbios, bactérias e os seres microscópicos como protozoários, algas, que são seres produtores, ok? Então, sim, eles podem contribuir para a entrada do dióxido de carbono, ou seja, a assimilação através da fotossíntese. O famoso fitoplâncton, ok? Que pode estar dentro dessa alça microbiana. Fitoplâncton são algas microscópicas que realizam fotossíntese, ou seja, elas retiram muito gás carbônico da atmosfera. Então, fazem o sequestro, a retirada desse gás, desse dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Alternativa B. Teias tróficas com produtores primários de maior tamanho tendem a ser mais curtas e produtivas, diminuindo a respiração do sistema. Sim, se o produtor primário, ou seja, é aquele que está fazendo a retirada do carbono, ele tem maior tamanho, então ele vai retirar maior quantidade de carbono da atmosfera, então é mais produtiva. C. Embora o importante papel de remoção de dióxido de carbono da atmosfera tenha sido atribuído aos ecossistemas marinhos, alguns ecossistemas extremamente eutrofizados podem estar liberando o dióxido de carbono para a atmosfera. Corretíssima essa questão. Primeiro que a gente precisa saber, ok? O que é um ambiente eutrofizado? É aquele ambiente em que está totalmente desequilibrado, está totalmente sem as condições próprias para viver. No caso, o excesso de matéria orgânica ali fez com que proliferassem algas e com isso os peixes morrem, as algas, né, as algas ali de cima, elas vão proliferar, as algas que estão embaixo não vai chegar a luz solar nelas, então elas irão morrer, posteriormente os peixes irão morrer, então o que vai gerar um ambiente com decomposição altíssima. O que decomposição libera muito gás carbônico, muito dióxido de carbono. Então está totalmente correta. Apesar de um ambiente marinho ser um importante fator ali, as algas, gente, microscópicas, o fitoplâncton é considerado o pulmão do mundo, porque retira muita quantidade de gás carbônico. Mas em um ambiente eutrofizado também libera carbono. Então, está corretíssima essa questão. Questão D. Considerando que os oceanos têm um importante papel na remoção de dióxido de carbono da atmosfera, em áreas onde a produção regenerada é predominante, mais dióxido de carbono será removido através da fotossíntese. Em áreas regeneradas, ou seja, um ecossistema regenerado, ele é idêntico a um ecossistema que não precisou ser regenerado. Então, não será removido mais dióxido de carbono, ok? Não vai aumentar a remoção. É a mesma coisa, ambiente regenerado e ambiente natural, é a mesma coisa falando de assimilação e, né, no caso, sequestro de carbono. Então, alternativa incorreta, que é o que a gente está buscando, letra D. E é
O dióxido de carbono liberado na respiração de plantas, animais e bactérias aumenta a concentração de bicarbonato e íons de carbonato. Sim, liberando gás carbônico no ambiente pode aumentar a concentração desse carbono na forma iônica ou na forma de compostos, como bicarbonato e íons de carbono, ok? Então, a alternativa incorreta, letra D, é o nosso gabarito sobre ciclo do carbono. E por fim, nossa última questão da dica de hoje sobre ecologia. Aqui eu selecionei para vocês um pouquinho sobre cada conteúdo para vocês terem uma noção geral. Lembrando que somente com uma dica você não se prepara. Então, aqui embaixo tem o link, lá no site da Vale tem um curso completo com todos os conteúdos. Os mais cobrados eu friso para vocês, né, e falo, ó, isso aqui é importantíssimo, foca nisso aqui. Além de eu, professora Karine, né, na disciplina de biologia, temos também todos os demais conteúdos que são cobrados, que serão cobrados na prova que tá chegando aí, gente, CBMMG. Então não deixa, tá? Vai lá e adquira o curso. Lembrando também, se inscreva no canal, ative o sininho aí, a notificação, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aí que a equipe da Vale lança todos os dias para vocês. Bora então para a última questão. O Brasil é formado por 6 biomas de características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então, essa é uma questão que falou sobre o quê? Biomas. Aqui foi citado os 6 principais biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, ok? Sobre esses biomas é correto afirmar, vamos analisar. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e possui grande diversidade botânica, embora sua diversidade zoológica seja pequena. Ok, a Amazônia é o maior bioma brasileiro, muita altíssima biodiversidade de fauna, que é a biodiversidade botânica, de flora, que é a biodiversidade botânica. Porém, a fauna também é altamente biodiversa, ok? Então está incorreta. B. A Caatinga ocupa 10 estados brasileiros e tem sido poupada do desmatamento e da degradação ambiental. Não, a Caatinga não ocupa 10 estados brasileiros, ela é um dos menores biomas, aí, né, competido com Pampa e Pantanal, um dos menores biomas, ok? E sim, está sendo muito desmatada, apesar de ser um bioma, né, considerado árido, seco, está sendo muito desmatado. C. A Mata Atlântica inclui ecossistemas como manguezais, vegetações de restingas e campos de altitude. Exatamente, nós aqui em Minas é um bioma predominante, a Mata Atlântica, e sim, além disso, né, além da biodiversidade altíssima, ecossistemas como manguezais, vegetação de restinga e campos de altitude está incluído nesse ecossistema. A alternativa correta, letra C, sobre biomas. E por último, D. O Cerrado é uma savana com menor biodiversidade do que as savanas africanas. Erradíssimo, o Cerrado é altamente biodiverso, ok? Só lembrando, a Caatinga é um bioma endêmico do Brasil, só existe aqui no Brasil, em mais nenhum local é encontrado a Caatinga, um bioma, um ecossistema com característica de Caatinga, ok? Já o Cerrado, né, voltando para a alternativa D, o Cerrado é altamente biodiverso, então essa afirmativa está incorreta. A afirmação correta, letra C, e gabarito da nossa questão. Então, é isso, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica, né? Equipe Vale, junto comigo, professora Karine. São conceitos extremamente cobrados, ok? Para vocês se prepararem e ver aí, né? O que falta? O que falta para mim? O que falta eu assimilar, ok? Beijo e até a próxima!